Aliás, ô Pedro e Laudelina, acho que os dois podem falar muito bem sobre isso. Hoje a gente vive um período, acho que eu ia falar principalmente no Brasil, mas não sei, é porque o Brasil eu observo mais, né? Que é um fenômeno de uma produção de uma literatura engajada, assim, uma literatura Militante. Não é de militante. hoje. Não é de hoje? Não é de hoje. Como que você vê esse Eu- fenômeno, assim? eu sou editor há quase 30 anos, então, assim, conversando muito com outros editores, inclusive editores muito mais velhos do que eu no passado, desenvolvi uma teoria própria sobre isso. Rapidão, antes de apresentar a sua teoria, só explica pro pessoal como que seria essa literatura, só para quem não entendeu muito Eu tô bem. engajado, assim. Aquela literatura que, na verdade, ela é muito mais... a gente chama de literatura de proposta. Então, é um pouco de... Quem estudou um pouco literatura vai lembrar do romance de tese que havia no início do século passado, que ele tentava sempre provar alguma tese do autor. Então, essa literatura de proposta, ela retoma, mais ou menos a partir dos anos 60, 70, com a ideia de ensinar alguma coisa para o leitor. E ela acaba se perdendo porque a mensagem, ela é muito... A ideia de educar, de ensinar, de indicar o caminho da verdade, da luz, do certo, Fica é mais muito mais importante que a importante do que a história, Sim. do que a arte literária. E aí ela vai, a meu ver, destruir a literatura brasileira. Você não vai lembrar. Pense numa obra de um autor contemporâneo, pós-anos 80, uma obra, não estou dizendo um livro só, uma obra, né? Ou seja, um conjunto de obras de um autor contemporâneo que você possa dizer assim para um gringo, assim, leia fulano de tal, depois dos anos 80 você não vai encontrar. Porque você encontra um ou outro livro, mas um conjunto não. Porque ela surge, ela é incensada por um movimento, por um tema. Geralmente é um tema social, ela aborda muito mais um tema social que importa. O racismo, a gordofobia. Sim. Só que como obra de arte, ela não tem importância. Não tem substrato ali, né? E aí você não consegue construir uma literatura brasileira. Nós temos autores, nós trazemos para cá, e eles são muito bem recebidos como literatura, como escritores, autores portugueses. Existe, assim, mais conversa sobre isso, assim. Portugal fez um investimento em literatura, em internacionalização da literatura, coisa que o Brasil não fez. Portugal, um país pequeno, ele financiou a exportação da sua literatura para o mundo, né? Porque ela entendeu isso como importante. O Brasil nunca fez nada parecido com isso, a não ser mandando para o exterior autores ou pouco importantes ou alinhados politicamente com os governos da sua época. Então, assim, nós temos um problema grave nisso, que aí é a tal da literatura de proposta. Você vai ver, entra ano, sai ano, um autor surge, 2 anos depois ele desaparece. Desaparece. Ou seja, longe de ser um clássico, Porque né? ele não era importante o suficiente. Elevaram ele por causa da mensagem. A gente vê isso no cinema também, né, Pedro? Por exemplo, todo filme nacional parece que tem que ser, sei lá, ou é cangaço, ou é na favela, ou tem um problema social absurdo. É sempre... Não foge muito disso, a gente não consegue emplacar, sei lá, uma ficção científica, alguma coisa diferente. Não consegue. Sempre tem que... O único que sai disso... Ou é a favela... Com comédia é o Paulo Cursino, que está fazendo agora um cinema sensacional. de comédia, e é importante. E Esteve ele é com a universal. gente aqui no Sétima Arte, inclusive. E ele é universal. Ele agora está com nosso. um filme novo, acho que é Vizinhos. Isso, no mundo inteiro. No mundo todo. No mundo Ou seja, todo. é universal. Mas assim, quando eu pego esse exemplo, eu fico assim, muito incomodado quando você vê um cinema argentino que consegue fazer uma história que até toca em temas sociais, mas ela não fica Não é o colocando foco, né? branco contra preto, pobre contra, assim, não é nem pobre, assim, classe média contra mais pobre, Elite, né? É sempre isso. Ele se fixa nisso, a mensagem é essa, não tem uma história. Aí você vê o argentino, ele consegue falar dessas coisas sem tornar isso a essência, a estrutura do filme. É impressionante. Nós não conseguimos tornar nada universal. Nós estamos sempre assim chorando pro mundo, assim, cuidem das nossas mazelas, porque nós não somos capazes. A mazela é maior que os personagens, né? E esse fenômeno que o Pedro está descrevendo, ele tem uma consequência que é gravíssima, não só para o mercado de mídia, filmes como literário, que eles, por ser impulsionado, esse tema, esse autor, esse livro, impulsionado de uma maneira falsa, o leitor comum tem contato com a obra. Ele comprou aquela obra, ele levou para casa para ler e viu que era uma porcaria. Ele não compra o segundo livro. Sim. Você estraga a formação de novos leitores por causa do contato com a obra ruim. Então, ele vai ler aquilo, vai ter contato com aquilo, não termina o livro, não consegue avançar.
E às vezes o cara fica até incomodado, fala, cara, será que o problema sou eu? Porque todo Porque mundo não tá tem falando prazer isso na aí. leitura, né? Não É. tem nenhum prazer na leitura. Ele Só para o abandona. pessoal entender o tanto que é grave isso que a gente tá falando e a dimensão. Ontem a gente tava trocando mensagem, né? E eu falei assim, Laudelina, eu tô aqui pesquisando esse negócio de literatura Primeira de busca. proposta. Primeira busca que eu achei um artigo sério de uma pessoa que tem formação por uma federal, especialização, pós-doutorado, blá, 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 blá. Falando assim, ó. A literatura na matriz curricular, no atual modelo brasileiro de educação, precisa contemplar a dupla função de formar o leitor literário e o cidadão crítico e receptivo... Sempre essa, do senso crítico. Sempre. E receptivo às mudanças sociais e às diferenças de gênero. Diante disso, surge a singular necessidade de abordagem do feminismo na educação básica, a fim de disseminar a ideia de desconstrução de preconceitos pré-estabelecidos com relação à mulher na sociedade patriarcal. Ou seja, tem uma agenda. Eu não sei por onde começar. Tem Tá me uma dando azia matriz, aqui. né? Vou continuar, dá até uma eu vou coceira, continuar assim, a né? tortura. Bota mais assim, café por pra meio mim. da pesquisa, por meio da pesquisa bibliográfica e interventiva, este trabalho tem o objetivo de apresentar às comunidades acadêmica e educacional abordagens metodológicas e literárias que oportunizem a relação literatura e leitor, destacando a temática do empoderamento feminino para o trabalho docente que fomente a formação de Meu leitor Deus do céu. literário. Meu Então, quer Deus do dizer, céu. tem um tema pré-estabelecido, né? Sim, e assim, você olha a descrição, né, do Tem que tanta acha. desgraça no Nossa. meio dessa conversa, assim, que não sei por onde começar, né? Posso começar pelo café? Pode. Lara, você já pode casar, viu? Porque o cara tá muito Tá bom isso aí. gostoso? Amor, arrasei no café. Eu fui curador do Prêmio Jabuti por 2 anos, é o prêmio de literatura mais importante das Américas. Conta um pouquinho essa experiência. sua. Então, foi uma coisa muito interessante, porque eu comecei a observar, e aí eu primeiro fui pertencente a membro do conselho e depois presidente do conselho curador. E uma das coisas que eu percebi, que era muito clara, e está aí na raiz disso que você acabou de mostrar e ler, é o seguinte. Mesmo para a literatura infantil e juvenil, a tentativa de tornar o leitor um crítico antes dele ser leitor. Isso é uma desgraça que a gente faz com as crianças. Essa é a base do construtivismo. Essa é uma desgraça, porque eu fui entender isso com uma autora que eu publiquei, uma obra sobre Clarice Lispector. Eu fiz uma coleção chamada Para Amar, e aí eu comecei com Clarice, depois com Graciliano e com especialistas nesses autores. E eu conversei bastante com ela, especialista em Clarice, tem vários livros, e eu perguntei para ela assim, de onde vem isso? E ela falou, olha, mais ou menos, né, simplificando, o pós-modernismo veio com umas ideias muito interessantes de cuidar da individualidade. Mas quando ele entra na literatura, ele entra querendo tornar o leitor um crítico. E se prendendo a aspectos muito exteriores à história e à beleza da obra e da arte. Então, assim, interessa muito mais saber que Machado era negro do que conhecer a história. Então, assim, eu fiz uma tradução recente, levei 5 anos para fazer isso, de Camilo Castelo Branco, de Amor de Perdição. Amor de perdição. Ai, eu adoro Amor de Perdição. Aquele de livro me Perdição. desafiou muito, viu? Porque ele, na verdade, é um Young Adult quando o Camilo não sabia que existia esse gênero. Né? Esse gênero vai ser pensado agora, né? Ele é o nosso Romeu e Julieta, Amor de Perdição. Só que ele um livro escrito 170 anos atrás. Quando ele vai ser lido agora, ele fica impossível de É ler. castiço, né? E eu começava a ler e falava assim, a cada 2 linhas ou 3 eu precisava de um dicionário. E eu me cerquei de 5 ou 6 dicionários de época para poder compreender as expressões. Descobri, inclusive, que algumas expressões elas mudaram o sentido para o inverso. Então, assim, você não consegue ler uma obra, fazer um adolescente ler uma obra, se ele tem que recorrer o tempo todo ao dicionário. Mas o que eu observei fazendo esse trabalho era que a gente fala assim, putz, eu vou receber muita crítica se eu estou aqui mudando vocabulário e expressões e colocando coisas atuais. Mas o que faz um tradutor de uma obra? Se eu pego uma obra do século XV, eu vou traduzir hoje, eu vou traduzir com o vocabulário de hoje, mas por que a gente não pode fazer isso com o português? Isso é um preciosismo que os doentes, donos da língua, críticos literários, odeiam quando se faz isso. E eu me preocupei com isso, óbvio. Aí eu fui olhar o que eu estava mudando.
E eu fui olhar todas as citações de obras de literatura nos vestibulares, que seriam o problema. E todas elas estavam se prendendo a aspectos que não tinham nada a ver com a história. A pessoa não precisava nem ler a história, precisava saber qual era a época, qual era o período, qual era o drama social da época. Ou seja, o que o cara quis dizer não interessava. Não Nada. interessava. E aí a gente está sempre ensinando as pessoas, os jovens, a detestarem. Porque eles só precisam ler um resumo social estabelecido por uma professora como essa para fazer uma prova de vestibular. Ele não precisa entrar na história. Eu uso muito exemplo, quando eu dava muita aula para novos editores, eu dava muito exemplo de um trechinho do Capitão Fantástico, o filme. Porque o pai ensina, mostra para a filha, aparece com um livro lá, acho que é Lolita, e ela leu sem que estivesse na idade dele. E ela pergunta assim, o que você achou de Lolita? Ele falou assim, sei lá, ela usou uma expressão assim, interessante. Eu falei assim, não, interessante não é uma questão. Ele pede E detalhe. aí ele vai perguntar. E aí ela tem que entender, não fazer o golpe que o Laudelino tentou fazer no pai dele. Ele vai tentar explicar o que ela realmente entendeu. E isso não tem nas aulas, não tem nas provas de literatura. Vai querer dizer qual é o ano, qual é a questão social que está ali, a briga entre classes sociais, da época, entre a burguesia, e vai falar casa de pensão quando fala essas coisas. Então, são sempre esses dramas sociais que não tem a ver com a história. Então, a gente ensina o leitor a não gostar da história, nem precisar ler inteira para fazer prova. Só tem que fazer uma crítica social. Então, a gente ensina, tá sempre querendo que a pessoa seja um crítico antes de ser um leitor. E aí nós voltamos àquela questão assim, qual é o nosso problema? Nós precisamos abrir a base de leitores, mas não com esse tipo de comportamento da universidade. Exatamente. Da academia, que fica os grandes... da minha experiência como curador do Prêmio Jabuti, eu descobri que os piores críticos de livro são os acadêmicos. São os piores porque eles falam para eles mesmos.